Gente, boa tarde. Tá. Quem aqui gosta de pagar imposto? Acho que ninguém, né? É a mesma coisa que perguntar quem quer dinheiro, né? Então, aqui a gente tem. A ideia hoje, como eu tinha falado com o Pablo, é trazer alguns assuntos à tona. O tempo é curto, né? O Pablo disse que eu tenho no máximo 20 minutos. Tá, né? Tive que editar meus slides, né? Porque meu sócio disse que eu falo muito. Quando ele falou das oportunidades, rapidamente eu listei umas 15. Ele disse que no máximo 7, porque eu falo demais, não vai dar tempo, 30 minutos. Mas a ideia aqui é trazer algumas situações. A gente tem um público heterogêneo, né? Pablo tinha me dito, né, que tem empresas de todos os tipos de tributação, simples, presumido, real. Então, a ideia aqui, como o público, o evento é voltado para o caixa e os impostos impactam diretamente o caixa, a ideia foi trazer algumas oportunidades que de imediato vocês já possam aplicar, desonerar. Enfim, não necessariamente vai ser o setor que vocês atuam, mas eventualmente poderá ser ou poderá ser de algum conhecido, de um amigo que possa gerar um insight, né? E possa trazer alguma transformação dentro da empresa. Esse primeiro slide aqui traz, enfim, uma foto minha, né, com um pouco da minha experiência. Como o Pablo já falou, né? Tenho mais de 20 anos de atuação, 3 em Big Four e 9 como empreendedora. O primeiro ponto, como a gente já até eu vim ontem também, né, como a gente já falou, eu acho que tudo parte do planejamento e na área tributária não é diferente. Então, agora a gente está o quê? A gente está concluindo o mês de outubro, então a gente precisa pensar 2023. Quem ainda não parou para pensar vai precisar pensar 2023. E a gente não pode pensar nisso esporadicamente, a gente tem que pensar nisso todo ano. Por quê? Porque a situação da empresa muda todo ano. Então, eventualmente ela pode ser cíclica, né? Ela pode, em alguns momentos, ter uma situação mais vantajosa no real, no presumido. Se ela pudesse enquadrar no simples também, poderia ser uma opção. Então, a gente sempre sugere que todo ano o empresário ou o gestor da área financeira reveja a situação da empresa, para que ela não sofra as consequências no ano seguinte. Porque começou errado, vai passar o ano inteiro pagando mais. A opção é feita em janeiro, né, no início do ano calendário, e ela repercute o ano inteiro. Então, se você é, passou batido como mosca na opção, vai ficar até dezembro pagando mais. Então, é necessário que isso seja visto, né, que isso seja trazido à tona. Uma das formas de planejamento que a gente trouxe aqui são de empresas enquadradas no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que a gente chama de PERSE. Eu não sei se algum de vocês já ouviram falar do PERSE, né? Embora ele seja específico para as empresas de setor de eventos, esse contexto de setor de eventos ele é muito abrangente. Então, por exemplo, seção de mão de obras entra no PERSE. Então, a gente sempre associa setor de eventos a shows, a eventos. Hotéis entram no PERSE, pousada entra no PERSE, a parte hotel entra no PERSE. Montagem de portas e janelas. Eu sempre cito esses exemplos porque é um conceito tão amplo que às vezes a gente vê um KINAI, a portaria ela listou os KINAIs, e quando a gente vê os KINAIs que estão listados num incentivo, a gente não acredita que aquilo poderia estar relacionado ao setor de eventos. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para o empresário ver, porque o que é que aconteceu com o PES, finalmente? Ele zerou as alíquotas de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Por quê? Porque foi um setor extremamente atingido, um dos últimos que voltou, né, depois da pandemia da Covid-19. Então, a forma do governo ajudar essa atividade foi desonerando em 5 anos as apurações. Então, esse é um benefício excelente. Só tem um detalhe: ele não é aplicável para as empresas do Simples. Por quê? Porque o Simples, ele em seu conceito, ele já é um incentivo fiscal. Então, na legislação, prevê que não pode haver um acúmulo de incentivos. Então, a empresa não pode ser do Simples e usufruir de um incentivo como o PES, por exemplo. Dentre outras situações legais, né, jurídicas, o Simples é tratado por lei complementar, o incentivo, lei ordinária. Não entrando nesse mérito, que eu acho que o objetivo daqui é gerar caixa e não deixar dinheiro na mesa, né, Pablo? Então, não entrando nesse mérito, que eu acho que a gente não está aqui para discutir isso, eu acho que pode ser uma excelente oportunidade para quem estiver enquadrado nesses quinais rever a sua operação. Por quê? Porque se não fez, pode fazer ainda e pode rever o que pagou a maior, de março de 2022 para cá. E quem é do Simples pode
no ano de 2023, começar a pagar pelo presumido. Então, o que não era vantagem pode vir a ser uma vantagem. Porque o Simples, ele consolida vários tributos, né? Como o PES, ele zerou o Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS. Então, o empresário vai precisar ver a questão do ICMS, do ISS, da contribuição previdenciária, mas em muitas situações pode ser muito vantajoso migrar do Simples para o lucro presumido. E ele vai precisar fazer já em 2023. Então, as simulações precisam acontecer antes para que a empresa se organize e se planeje para que possa usufruir desse incentivo. Outros quinais, por exemplo, transporte de passageiros também. Transporte de passageiros pode ser também do PERSE. Agora, aqueles que são locações, por exemplo, do ônibus, com o motorista, não necessariamente os coletivos, né? Porque aí realmente não faria sentido, não tem a ver com o setor de eventos. Bares e restaurantes faz parte do PERSE. Então, são muitos setores. Indústria de vinho, tem muitos setores que foram abarcados dentro desse. Muitos ficaram de fora também, mas muitos foram abarcados. Então, acho que com relação ao PES, também tem um parcelamento para quem tinha débitos inscritos em dívida, mas o prazo para desistir do parcelamento que existia em migrar já acabou, por isso que eu também não citei. E algumas situações não vantajosas de ser do Simples, né? Porque o que eu escuto sempre é que eu acho que é muito verdade. 90% das vezes é uma verdade que é mais vantagem apurar pelo Simples, mas nem sempre essa verdade é absoluta. Por exemplo, a gente sabe que o Simples, dependendo da atividade que a empresa desenvolva, ele está enquadrado em alguma tabela. Né? Tem o anexo 1, 2, 3, vários anexos lá, e dependendo do faturamento, naturalmente as alíquotas vão aumentando. Então, dependendo do faturamento da empresa, é preciso se rever se é vantajoso continuar pelo Simples, porque pode ser que não seja, pode ser que o lucro presumido seja a melhor opção. E a depender da quantidade de funcionários que a empresa tenha também, pode também não ser uma boa opção apurar pelo Simples. Então, achei importante trazer aqui para a gente desmistificar um pouco dessa questão de que o Simples sempre é mais vantajoso. Muitas vezes ele não é. Se a empresa tiver muitos profissionais, muito provavelmente o Simples não vai ser vantajoso por causa da contribuição previdenciária. Tributação pelo regime de caixa. Em regra, né, as tributações, as bases de cálculo dos tributos, né, dos impostos, contribuições, taxas, eles acontecem pelo regime de competência, que é faturou, entra na base de cálculo, né, porque você emite nota fiscal, registrou contabilmente, né, isso vai entrar na base de cálculo. Se o teu cliente tiver pago ou se o teu cliente não tiver pago, aquilo vai afetar a tua base de cálculo. Então, o Simples e o lucro presumido, eles trazem essa opção de você fazer a tributação pelo regime de caixa. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas eu sei que muita gente desconhece essa opção. Da mesma forma que eu falei que o planejamento tem que acontecer no final do ano, porque no ano seguinte a empresa já vai ter que começar toda enquadrada e os reflexos vão ser vistos para todo o ano calendário. Essa opção pelo regime de caixa também tem essa situação. O que é que acontece? Você não antecipa imposto. Por quê? Porque se você não recebeu, você não vai tributar aquele valor. Que eu acho que tem muitas empresas que sofrem com inadimplência, né? Às vezes você não tem uma inadimplência tão alta, mas você tem alguma inadimplência. E por que você vai antecipar imposto se você pode pagar só quando você receber? Porque você ganha fluxo de caixa. Essa questão aqui do regime de caixa é engraçado, porque Casa Ferreira Espeto de Pau, né? Quando eu abri a minha empresa, eu não, a contabilidade a gente é terceirizada, né? E eu não falei para o contador, né? Ah, vou optar pelo regime de caixa. Enfim, abri e tal. Quando eu vi que chegou a guia, a gente teve justamente essa situação. Porque não perguntaram para a gente também nas demandas e tal não falou. E eu terminei tendo que pagar, como eu abri a empresa no meio do ano, eu terminei tendo que pagar até o final do ano pelo regime de competência. O que não é mais vantajoso para mim. Na verdade, eu acho que não é o ideal para ninguém. Então, por isso que eu trago sempre à tona essa questão da análise da tributação pelo regime de caixa. No presumido também tem essa situação. A questão é que a empresa vai precisar ter os controles do faturado versus o recebido, né? Mas eu imagino que esse controle financeiro ele já deve existir, né? Porque muitas vezes eu vejo a empresa não tem o controle do contábil, né? Muitos gestores, empresários não usam o balancete. A grande verdade é essa. Não usam a riqueza da informação que o balancete tem. Então, não dão tanta atenção, ou a atenção que deveriam, vamos dizer assim. Mas o que a gente vê geralmente é que o financeiro está mais redondo. Por quê? Porque aí reflete no fluxo de caixa e tudo mais. Então, esse controle
do faturado versus o recebido, eu acho um controle muito mais fácil de já existir na empresa. E que traz impacto direto no fluxo de caixa, porque se aquele cliente não te pagar, você vai pagar os impostos referentes ao que você faturou. Pode falar. A factoring, você diz? É, porque na. Uhum. Perfeito. Tudo jóia, né? Se eu descontei o título no banco, Vamos supor, eu trouxe descontei o título no seu banco. Aí a minha empresa, você está perguntando? isso. Não, assim, você está colocando tributação pelo regime de caixa, certo? Certo, Eu vendi, faturei para 30 dias, certo. mas houve necessidade de eu antecipar esse recebimento. Contabilmente, aquela grana entrou no caixa hoje. Isso tem algum Perfeito. impacto nessa escolha aí? Tem, porque aí se você tributa pelo regime de caixa, a sua base de cálculo é com base no seu recebimento. Então, por exemplo, se você receber antes, você paga antes. Agora, às vezes, esse descasamento é de dias, né? Pode ser que, por exemplo, porque como a gente apura os impostos, né, PIS/COFINS, mensalmente, imposto de renda e contribuição, nem sempre, mas PIS/COFINS mensal. Então, não faria tanta diferença se você faturar no mês, contabilizar no mês pela competência e receber dentro do mesmo mês. Por quê? Porque se o descasamento for de dias, o vencimento desse tributo é só no mês seguinte, até o final do mês seguinte. Dia 25, dia 30, dependendo do tipo de tributo. Então, se for uma questão de dias, o descasamento é muito pequeno, não faz efeito. Agora, muitas vezes não é. Por exemplo, eu já tive situações de inadimplência que até hoje o cliente não me pagou. Então, eu teria antecipado o imposto se eu tivesse tributado por competência. Às vezes o descasamento é de meses, mas é como a gente falou, às vezes você faz uma projeção do caixa com base no que você já tem certo. E dependendo da receita, aquilo pode ter um impacto muito forte no caixa. Então, entendo assim, só para ratificar. Então, essa escolha aí, esse benefício, apenas para aquelas empresas que não fazem uso da antecipação. É isso? Porque o que é que acontece? As empresas que fazem uso da antecipação, eu não sei se, digamos, Considerando esse negócio que você está falando do impacto da inadimplência, né? perfeito, perfeito. Porque o que é que acontece? Ela só vai tributar o que ela receber, né? Porque geralmente quando ela antecipa, fica um percentual retido, né, com quem antecipou. Vai virar uma despesa financeira, vamos dizer assim. Gerou, gerou o fechamento, porque se não for pago, o banco vai estornar a tua conta lá, né? Antecipação. Talvez isso não tenha Então, transitado para o resultado também, é, né? Dependendo de como seja então o feito. fechamento, acho que o pagamento mesmo é quando aquele título referente àquela nota, ele é de fato pago, entendeu? Porque aquela antecipação não foi um pagamento do cliente, nem do boleto, nem da nota fiscal, foi apenas um empréstimo. Acho que é isso aí. É uma. Se o registro for como empréstimo, perfeito. Isso. É. Se não afetar o resultado, aí não faz diferença nenhuma, porque e faz, né? Porque teoricamente no faturamento ele registrou pela competência, né? Porque quando ele vendeu, ele já registrou, assim, dentro do fato gerador, né? Como a gente está conversando. Então ele contabilizou essa receita pelo regime de competência, porque independente do regime de tributação, o balancete ele é sempre competência. Quem não faz por competência não faz certo. Eu já vi empresas que não fazem por competência, por isso que eu friso. Porque às vezes a empresa faz, só registro. Eu tenho um cliente que eu presto o serviço e ele só deixa eu faturar 30 dias depois, 90 dias depois. Aí só faz o faturamento 90 dias depois e só registra a receita 90 dias depois. Não está certo, né? A gente sabe que isso não está certo, porque o balancete ele tem que ser por regime de competência. Analisando num cenário mais macro, no ano não faz tanta diferença, porque o descasamento é muito pequeno. Então, se a gente faz uma análise global de um ano, não faz tanta diferença. Porque um descasamento de 2, 3 meses não tem um impacto econômico tão forte. Financeiro pode até ter, mas econômico não tem. Então, isso depende muito de como isso é registrado e desde que o registro esteja correto. Porque o que acontece é isso. Na vida real, acontece. Eu já fui para dentro de empresas que o balancete estava, a receita estava toda por caixa, dentro do balancete.
porque eles só registravam a receita quando o cliente autorizava a emissão da nota fiscal. Aí, quando a nota fiscal era emitida, é que eles registravam a receita. E não é um procedimento correto. Vendas para órgãos públicos. Aqui é a mesma coisa. Tem empresas que têm contrato de prestação de serviço de longo prazo. O que é isso? São contratos com um prazo superior a 12 meses. Com um órgão público, entidade de economia mista. E o que é que pode acontecer? A legislação dá um benefício para essas empresas, eu acho que já ciente de que os órgãos públicos não pagam em dia, né? E aí as empresas que têm essa situação, elas podem diferir. O que é diferir na legislação tributária? Postergar esse pagamento para quando receber dessas empresas. Se a empresa é lucro real, ela vai estornar a parcela desse resultado que foi referente a essa venda e, naturalmente, oferecer a tributação, ou seja, adicionar na base de cálculo quando receber. Mesma coisa para o PIS e COFINS. Esse é outro, esse aqui é bem, eu tentei trazer situações que a gente vê muito no dia a dia, acontece demais. Lucro real trimestral versus lucro real anual. Então, o que a gente observa muito na prática é que muitos contadores gostam de fazer o lucro real trimestral, o que eu particularmente não acho bacana. Por quê? Principalmente se você, no caso aqui, se a empresa... Porque o que acontece? Quando o lucro real é apurado trimestralmente, você junta primeiro trimestre, março, aí você começa a pagar em abril. Então, você... dependendo do valor da sua parcela, você pode parcelar em até 3 vezes esse pagamento. Só que, se a empresa não tem sazonalidade nenhuma, não faz tanta diferença ser trimestral ou anual. Por quê? Porque ela não tem meses de prejuízo, ela não tem safra entre safra, ela não tem... a empresa tem uma liquidez tão grande que ela não vai chegar numa situação que ela vai ter um prejuízo fiscal. Por quê? O que acontece? Quando você tem um prejuízo fiscal, que não é o prejuízo contábil, ele pode eventualmente ser igual, mas se você tem um prejuízo fiscal, ele tem uma trava de compensação de 30%. Ou seja, se você apurou prejuízo de janeiro a março e apurou lucro de abril a junho, você pode pegar esse prejuízo e abater 30% do saldo no segundo trimestre. Só que, quando você faz o lucro real anual, o que acontece? A sua apuração é anual, você tem estimativas mensais. Então, você apura janeiro, aí fevereiro. Fevereiro está conjugado, janeiro mais fevereiro. Março, janeiro, fevereiro, março. E assim vai até o final do ano. Então, essa trava dos 30% não acontece. Por quê? Porque a gente diz que compensa 100%. Porque como o resultado é unido, o que você apurou de prejuízo em um e lucro em outro, você já está no líquido abatendo. Então, eu não acho interessante. Agora, o que aconteceu com algumas empresas, né? Tem um cliente que sempre apuraram lucro real anual, mas voltaram para o trimestral. Por quê? Porque a Receita Federal, se a empresa tem crédito tributário, a Receita Federal recentemente vedou essa compensação no mês a mês para apuração anual. Ou seja, se você apurar trimestral, porque é um encerramento de apuração, você pode compensar. Se você apurar pelo anual, como você faz antecipações de estimativas mensais, você não pode compensar. Então, se a empresa, muitas vezes, ela não tem sazonalidade, ela tem um histórico de lucro anual e ela tem créditos tributários, aí vale a pena migrar para o trimestral. Então, são situações muito peculiares, porque tem a compensação dos créditos, que ele pode, porque não faz sentido também a empresa tendo crédito, né, e não conseguindo dar vazão a esse crédito, ela tirar do bolso para pagar e depois esperar que a Receita Federal pague ela esse crédito, Deus sabe quando. E... Eu, particularmente, acho que essa é a única situação que se justifica em apurar o lucro real trimestral em função ou versus o anual. Gente, tá rápido. Transações tributárias com a Receita Federal. Essa aqui é uma ótima oportunidade para as empresas se regularizarem. Não sei se todo mundo ouviu falar dessa transação, né? Alguns chamam de novo refis, porque eu acho que o refis nunca vai morrer, né? Nunca morrerá. Porque desde o primeiro, o refis é um parcelamento especial. O que é um parcelamento especial? Que tem redução de multa e juros. E cada parcelamento especial desse, a Receita Federal dá um nome diferente. O nome agora é transação. O que é que essa transação tem diferente das outras modalidades, né? Que eu, particularmente, por um lado, tem o seu fator negativo, mas que eu acho que no prazo vai mudar. Mas o que é que ele trouxe de bom? Por exemplo, se o contribuinte tem decisões ou tem questionamentos que a gente chama de contencioso administrativo, o que é um contencioso administrativo? O contribuinte ele teve uma cobrança da Receita Federal, uma auto-infração, intimação, ele se defendeu.
ou ele tem débitos também inscritos em dívidas, né? Aqui a gente vai falar mais especificamente sobre a Receita. Então, se ele tem essa situação de débitos, ele pode fazer negociações com a Receita Federal, com redução significativa de multas e juros. E para os créditos que ele chama de créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, ele ainda permite a utilização de prejuízo fiscal em base negativa e a postergação no prazo de pagamento. Porque, em regra, os parcelamentos da Receita Federal eles têm um prazo de parcelas de 60 meses. E essa transação trouxe a possibilidade de se efetuar o pagamento em 120 meses, em alguns casos, até 145 meses. E ele tem duas modalidades. Uma por adesão, que o contribuinte coloca lá as situações dele e a Receita Federal vai fazer o cálculo e não vai ter muita base para negociação. E a outra é uma transação individual, que, particularmente, eu acho que é um grande avanço do contribuinte com a Receita Federal e com a Procuradoria. Que é o seguinte, a empresa vai dizer a condição que ela tem de pagar. Então, é caso a caso. Eu participei de uma reunião essa semana com um dos representantes da Receita Federal que está tratando dessas transações. E ele até, assim, na reunião, ele foi muito aberto. Podemos perguntar, enfim, ele foi muito aberto no sentido de dizer que a Receita Federal vem buscando formas de negociar esses débitos, porque para ela também não é interessante, né? Ela quer colocar dinheiro dentro do caixa. Só que esses débitos, essas transações hoje, elas não abordam os créditos que estão em conta corrente. O que são créditos em conta corrente? São débitos em conta corrente. O que são esses débitos? São aqueles débitos usuais que perdeu o vencimento, está lá, mas não foi inscrito em dívida ainda. Isso que a gente chama de crédito, os débitos em conta corrente. Ela ainda não abrange. Isso foi o que eu falei no começo, que seria a parte que não é tão bacana dessa transação. Por quê? Porque, diferente dos outros parcelamentos que abarcavam tudo, esse só abarca os que estão em discussão, os que são de difícil recuperação, ou os que estão inscritos em dívida. Mas ele também falou o seguinte, esse representante da Receita Federal, ele falou que a tendência, não tem prazo ainda definido, mas é que isso ocorra, que saia um parcelamento também para esses créditos, não tem data definida, mas a expectativa é que isso aconteça. Por quê? Porque tem empresas que estão entrando com medida judicial para inscrever em dívida os débitos que estão no conta corrente. Então, isso gera um contencioso enorme para a Receita Federal, porque ela também não tem braço para dar conta dessas demandas, porque ela não tem braço nem para dar conta das demandas do dia a dia. Quem trabalha com a Receita Federal no dia a dia sabe, né, o, o parto que é. Mas, enfim, ela não tem braço para atender essas demandas, e aí, quando você gera mais litígio para a inscrição desses débitos em dívida ativa, né, o contribuinte vai terminar usufruindo, porque as decisões são favoráveis nesse sentido. Então, os débitos vão ter que ser inscritos em dívida, os juízes estão definindo 3, 4 dias para inscrição em dívida. A Receita Federal também está concedendo a utilização de precatórios para fazer esses pagamentos da empresa ou de terceiros. Então, é uma excelente oportunidade para quem tiver débito, enfim, fazer pelo menos uma simulação do passivo. E também podem ser utilizados créditos já de ações judiciais, que a gente chama de transitado em julgado, mas, no final das contas, é uma ação judicial que já está conclusa, já foi concluída. E uma outra situação que eu acho que também nem todo mundo sabe é que empresas em recuperação judicial, os débitos da empresa em recuperação judicial são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, elas são automaticamente elegíveis à transação. E, naturalmente, também por ser um incentivo, né, a empresa não pode ter tido nenhuma fraude com a Receita Federal, né, porque senão ela não pode ter a concessão dessas reduções. Clínicas médicas. Aqui é também um serviço, um ponto bem específico, mas muito atual, que é a equiparação dos serviços prestados por clínicas médicas à atividade hospitalar. O que é que isso representa? A atividade hospitalar ela é tributada pelo lucro presumido numa alíquota de 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social, enquanto que as clínicas médicas tributam a 32%. Então, é um ganho absurdo de margem. Não dá para você baixar de 32 para 8, de 32 para 12, acho que não tem o que se comentar. Recentemente, foi ampliado o rol desses serviços que são equiparados ao hospitalar. Tem alguns requisitos, naturalmente, precisa ser sociedade empresária, precisa estar no contrato social, precisa estar no alvará de funcionamento, mas cumpridos todos os requisitos, né, a empresa pode usufruir de imediato, se estiver no rol da listagem da Receita Federal. Agora, o que é que acontece quando a empresa não está no rol, mas se equipara também? Pode-se entrar com ação judicial fazendo esse pleito. Porque algumas clínicas médicas elas têm serviços completamente semelhantes aos que os hospitais prestam, né?
mas muitas vezes não prestam dentro do estabelecimento, mas, por exemplo, fazem cirurgia em outro... A clínica funciona lá, mas faz a cirurgia em um outro estabelecimento, também daria para enquadrar judicialmente. Se ela não for uma sociedade empresária, for uma sociedade simples, ela também existem decisões que a empresa poderia... Agora, aí precisaria ser judicialmente, porque ela poderia recuperar os últimos 5 anos, né? São situações que a gente entende que são bem interessantes. Por exemplo, cirurgiões, de uma forma geral, consultas não estão abarcadas, né? Se você, a clínica, faz exames ou procedimentos cirúrgicos, terapêuticos, enfim, mas as consultas elas não teriam abarcado. Então, na apuração, teria que estar segregado o que é consulta e o que é procedimento hospitalar. Mas o ganho é extraordinário. Eu não sei se tem alguém aqui que tem essa atividade ou tem algum conhecido que tem essa atividade, eu acho muito relevante. Vou voltar aqui, porque tem 2 itens que eu não coloquei, mas eu queria falar. Fez parte da edição, cortaram lá, porque eu estou com quanto tempo, Paulo? Ainda dá tempo? 5 minutos dá tempo para falar. Essa é para ganho de capital, compra e venda de empresa, enfim, redução de ganho de capital na pessoa física. Esse também é clássico, sempre a gente vê, sempre. O empresário, ele resolveu vender a empresa, parte da empresa, e aí a empresa tem um valor X, né? O ganho de capital, naturalmente, por conta ele está vendendo menos o valor que a empresa tem lá registrado no capital social. Sobre isso, imposto de renda, claramente. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, como até naquela planilha que Pablo mostrou ontem, que tem lá, seu contrato social está ajustado para a realidade. Pronto, entra nessa questão. Muitas vezes a empresa não está com o valor do capital social ajustado. Isso tem reflexo direto no ganho de capital. Porque não só aumenta a alíquota do ganho de capital, porque quanto maior o ganho de capital, maior a alíquota, como aumenta a base de cálculo para a apuração do ganho de capital. Então, isso daí é diretamente para a pessoa física. E uma outra forma também, que também não é tão bem explorado como poderia, é a forma de remuneração dos acionistas, dos sócios, executivos, enfim. Porque muitas empresas sempre acabam achando que o dividendos é a melhor opção. Quando a empresa é lucro real, muitas vezes o dividendo não é a melhor opção. Você pode remunerar via juros seu capital próprio. Qual é a diferença? O dividendo é a distribuição do lucro, né? O juros seu capital próprio, ele tem um viés parecido, né? A remuneração do acionista sobre o que ele tem lá dentro do capital investido, mas ele é a despesa financeira. E despesa faz o quê com o lucro? Diminui o lucro, que diminui a base de imposto de renda, que diminui o imposto de renda. Que diminui o imposto. E que aumenta o caixa. Então, eu acho que é isso. Alguém tem algum comentário? Queria agradecer. Aqui estão os meus contatos. Acho que a ideia hoje era trazer algumas oportunidades que possam, de imediato, refletir no caixa. A ideia aqui não foi dar uma aula de planejamento, mas alguns insights, porque, às vezes, eu acho que a gente está numa conversa e gera um insight muito bacana que pode ser para a empresa, ou, enfim, para algum conhecido. E eu queria aqui também, por último, por fim, viu, Pablo? Estou acabando, juro. Compartilhar uma situação que eu vejo muito. A gente chega para fazer reunião nas empresas, principalmente em épocas de crise, né? A gente teve lá em 2016, aí teve a crise, aí se recuperou, aí tem Covid, aí, enfim, algumas poucas atividades pipocaram, outras, quem conseguiu sobreviver está aí brigando pela existência, né? Vendendo almoço para ter o que jantar. Então, sempre que eu chego nas empresas, eu vou conversar com o empresário, com o executivo, ele quer reduzir custo, ele quer reduzir gente. E a gente não pode achar que gente é sempre despesa que dá para reduzir e cortar. Por quê? A não ser que, claro, se a empresa tiver com um quadro funcional inflado, os profissionais estiverem subutilizados, isso daí não depende de crise, né? Acho que isso daí você ajustar. A empresa grande pensar como pequena sempre, né? Você vê o que faz sentido, né? Se tem como realocar aquelas pessoas, enfim. Mas se você não tem, a forma mais eficiente de você reduzir custo dentro da sua empresa é você reduzir a carga tributária. E aqui, claro, eu sou suspeita porque eu estou aqui, eu sou da área tributária, mas não por isso. Porque quando você reduz os seus impostos, você não mexe na sua operação. Não vai ter impacto nenhum na sua operação. E ainda você mantém os postos de trabalho, né? Porque a empresa ela tem uma função social, ela não existe pelo simples fato de existir porque o empresário quer gerar lucro, né? Ela tem famílias e pessoas que dependem da empresa. Então, eu sempre falo, por que, ao invés de você reduzir o seu quadro funcional? Porque eu também vejo que quem ficou, né? Muita gente foi demitida, mas quem ficou assumiu mais responsabilidades, né?
Por quê? Porque às vezes você tinha 10 pessoas e agora você tem 7. Então, 7 vão ter que abraçar, foi o preço de ficar, né? 7 vão abraçar o serviço de 10. Mas, muitas vezes, você reduz a sua carga tributária, você tem impacto zero na sua operação e você mantém os postos de trabalho. Se isso faz sentido para vocês, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Obrigada.